Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma lição de um curso em milagres, a lição 199, que afirma: eu não sou um corpo, eu sou livre. Então, pessoal, essa lição é extremamente importante e vocês devem se lembrar que nós já fizemos essa afirmação em outras lições anteriores. Por quê? Porque é muito importante que a gente se desidentifique com o corpo, que nós abandonemos essa ideia de que nós somos um corpo, porque essa ideia é extremamente limitante. Jesus coloca aqui claramente que o corpo é um limite, e aquele que quer buscar a liberdade no corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. Então a mente só pode ser libertada quando eu me vejo maior do que um corpo e não simplesmente escravizado por ele. Então a mente conectada ao Espírito Santo é uma mente livre, é ali que a gente encontra a liberdade. Então a lição de hoje é uma recomendação para que a gente pare de olhar o corpo como que algo que abriga a mente, porque a mente é muito maior do que o corpo, e a gente se conecte à voz do Espírito Santo, e aí sim a gente encontra a liberdade na nossa mente. Então qual seria o propósito do corpo? Uma mente conectada ao Espírito Santo é uma mente que ouve a voz de Deus. Então é uma mente livre e que vai servir aos propósitos do Espírito Santo. E qual é o propósito principal? É nós estendermos o perdão. Então, a mente livre, a mente conectada ao Espírito Santo, ela vai exercer a função que ela tem aqui. E o corpo, ao invés de ser algo que escraviza a mente, é algo que a liberta e inclusive passa a servir a mente neste propósito que deve ser atingido, qual seja, estender o perdão. Então, no momento em que nós nos desidentificamos com o corpo e nos tornamos mais livres, nós servimos de exemplo para outras pessoas fazerem a mesma coisa. Então, quando nós estamos extremamente identificados com o corpo, nós nos escravizamos. O corpo tem uma série de demandas de comer, de dormir, de beber, enfim. E não é que a gente vai negligenciar o corpo, não. A gente reconhece que no mundo da ilusão a gente usa esse corpo como um veículo de comunicação, cuida dele. Mas nós não precisamos ser extremamente preocupados. Por quê? Porque a mente conectada ao Espírito Santo é uma garantia de um corpo saudável. E por quê? Nós já vimos em lições anteriores que as doenças vêm de padrões de ataque, de pensamentos de ataque. Uma mente que está conectada ao Espírito Santo está livre desses pensamentos de ataque. Logo, ela possibilita um corpo saudável. Então, pessoal, a nossa prática de hoje é exatamente a gente procurar se desidentificar. Nós somos extremamente identificados com ele. Vemos, por exemplo, a gente fala, eu estou comendo. Não é o corpo que está comendo, eu estou comendo, eu estou dormindo. Quando, na verdade, o corpo seria como algo como uma outra posse que a gente tem, alguma coisa que a gente tem uma relação, como a minha bolsa, né? Então a gente coloca o corpo como se fosse nós mesmos. E aqui que está o problema. Por quê? Porque o corpo é o lar do ego, o corpo esconde o ego. E é o corpo que nos dá a maior evidência de que o ego é real. Então, por isso que é importantíssima essa lição, e essa afirmação vai nos servir também para as próximas 20 lições de revisão que nós temos adiante, e Jesus recomenda que realmente a gente, toda vez daqui para diante, quando nós fizermos as nossas práticas, que nós nos lembremos de que eu não sou um corpo, eu sou livre, e que eu ouço a voz do Espírito Santo. Então Jesus coloca aqui, ser livre hoje, e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Ser livre de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo. Deixa que através de ti o amor substitua os seus medos. É isso aí, pessoal. Então a afirmação de hoje é: eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. Então vamos lá para dentro, vamos nos ver como um espírito livre, como uma mente ilimitada e conectada ao Espírito Santo e totalmente livre das amarras do corpo, livre da escravidão que o corpo nos coloca, como doença, medo,
enfim, necessidades mil, e assim nós nos sentimos livres. Então, a nossa afirmação é: eu não sou um corpo, eu sou livre, ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. É isso aí, pessoal, mais um passo em busca da nossa liberdade. Um beijo e até amanhã.